E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje teremos altas polêmicas, pois dessa vez eu irei comentar sobre o que vocês deixaram no post da opinião dos inscritos dessa vez. E como vai estar aparecendo aí na tela, o tema do post foi sobre canais de Cross Battle. Eita porra! Então vamos ver tudo aqui que vocês deixaram e se realmente teremos treta. Mas antes, é claro, não se esqueçam aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chame lá no Discord ou no Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo! E vamos dar início aqui com o Cristiano Rodrigues, mas primeiro ele começa dizendo: opa, parece que viraremos quadro no canal. Minhas opiniões são... E é claro que vocês vão virar quadro, né? Além do mais, se der algum problema é só falar que eu tava lendo um comentário. O miserável é um gênio! Mas enfim, vamos ver o que vocês deixaram aqui. E a primeira coisa que ele diz aqui em relação sobre os canais de Cross Battle, muitas vezes, levarem isso a sério, principalmente utilizando a ciência. E aí depois ele dá um exemplo aí de Bleach embaixo. E cara, isso é uma coisa que realmente é complicada. Tanto no sentido das pessoas levarem o Cross Battle em si a sério, né? O pessoal fica irritado debatendo batalha entre personagens. Mas uma coisa também que eu vejo muita gente fazendo é levar obras ficcionais como se fosse o mundo real. E as pessoas entendem um pouco errado quando eu digo isso. Eu não tô falando que você não pode aplicar conceitos reais dentro da ficção, né? É óbvio que coisas básicas como a gravidade, a lei da ação e reação existem dentro de uma obra ficcional, mas tem pessoas que qualquer coisa já pega algum conceito científico para aplicar, sendo que isso claramente não faz sentido. Esses dias mesmo eu tava falando com um amigo meu sobre um universo, e tem um feito nesse universo em que uma personagem que é uma humana normal reage a outro personagem se movimentando, sendo que esse personagem que está se movimentando, na teoria, por se escalar com outros feitos do verso, possui muitas vezes a velocidade da luz. E esse amigo falou que o fato dessa personagem ver o outro se movimentando é porque ela também tem uma reação de muitas vezes a velocidade da luz. Sendo que, calma lá, não é assim. Tipo, claramente o autor não teve essa lógica na mente dele. Ah, se ela é humana normal e o outro possui muitas vezes a velocidade da luz e ela consegue ver ele se mexendo, logo ela também só pode ter várias vezes a velocidade da luz em reação. Tipo, calma, não é assim que as coisas funcionam também. Uma coisa são dois personagens com um nível de poder alto se enfrentando, aí sim, a velocidade deles se escala. Mas agora um personagem aleatório, um humano comum, só porque ele vê o outro personagem se movimentando e aquele personagem na teoria era para ter várias vezes a velocidade da luz, não significa que realmente até um humano normal possui essa reação. Claro que na vida real, claramente seria assim, né? Não tem como você fugir da lógica da física no mundo real. Mas na ficção o que vale é o que o autor diz. Não tem como você aplicar esse tipo de lógica dentro da ficção. E o próximo comentário dele é em relação a youtubers que superestimam muito personagens pegando feitos isolados. E aí ele dá mais foco às HQs. Mas depois embaixo ele faz referência às lutas de Bleach vs Naruto, do Death Battle. E sobre Bleach vs Naruto, eu não sei porque eu não vejo as lutas do Death Battle, né? Eu não acompanho tanto, então não sei dizer o que você quer dizer com isso exatamente. Agora sobre HQs eu sei muito bem. Aí já é uma coisa assim. Eu sou conhecido nessa comunidade por ser o nerfador da DC Comics. Então aqui eu tenho propriedade para dizer. E é verdade, cara. Realmente HQs as pessoas superestimam muito. E as camadas desse assunto são muitas. Dá pra fazer um vídeo inteiro sobre isso. Mas, por exemplo, há um tempo atrás a galera não podia ouvir a palavra arquétipo ou platonismo, que o pessoal ficava doido. Nossa, citou que um personagem é platônico, o bicho é forte mesmo. Sendo que, assim, eu não vou dizer que eu fui a causa disso, mas eu, pelo menos, nunca vi alguém questionar isso antes de eu mesmo fazer isso. De que, tipo assim, por que platonismo e arquétipo tornam um personagem tal nível? Sendo que, tipo assim, arquétipo é só a ideia inicial de algo, a ideia conceitual, digamos assim, de uma coisa. E platônico, se você pegar a história da caverna de Platão, isso é no máximo 4D, que é um mundo em que a pessoa só vê a realidade como se fosse sombras, e não ela em sua plenitude de verdade. Sendo que isso é a definição de 4D, tipo assim, se você pega um Tesseract, que é o mais próximo que a gente consegue chegar de uma forma 4D, ele é literalmente descrito como a sombra de um objeto 4D.
Ou seja, basicamente o que a Caverna de Platão se refere. Um mundo em que você não consegue ver a verdadeira forma das coisas. Então eu nunca entendi por que platonismo e arquétipo definiam tal nível de poder para um personagem, sendo que arquétipo não significa absolutamente nada e platonismo, forçando muito a barra, como eu falei agora, se você tem essa interpretação, é apenas 4 dimensões. Outro problema também sobre essas questões de HQs é o power scaling, porque tipo assim, em HQ todo mundo se escala com todo mundo. Então o cara pega lá desde as entidades abstratas, passa pelas entidades cósmicas, vem com deuses, heróis, e quando você vê é todo mundo Ultraversal ou Tier 0. Sendo que, tipo assim, calma cara, às vezes nem faz sentido. Já que da mesma forma que você pegou que Ciclano vence Fulano, que vence Beltrano, que dá tal nível, eu posso falar, não, mas espera aí, no meio desse scaling que você fez, tem um cara aí que perde para um personagem mais fraco ainda do que o personagem que você está fazendo o scaling. Então é muito complicado, porque HQs possuem tantas histórias, tantos reboots, tantos universos paralelos, tem tantos roteiristas, que é realmente muito confuso, e níveis de poder extremamente variados. Mas esses dois aqui são alguns dos problemas que eu quero dizer, porém a lista é muito maior. E o próximo comentário dele é em relação sobre os youtubers, provavelmente brasileiros, da comunidade do Cross Battle, pegarem muita coisa dos Estados Unidos, né? Como por exemplo só utilizar cálculos ou falar que hacks já resolve tudo. E cara, eu já não sei, porque eu nunca acompanhei a comunidade americana de Cross Battle, né? Eu vi um pouco da espanhol e, claro, eu acompanho a brasileira, né? Porque eu faço parte dela. Mas, realmente, eu acho que o pessoal é muito emocionado, sabe? Eu acho que o problema é que a galera não entende muito bem a ideia de que Cross Battle é opinião. E aí eles tentam achar uma fórmula perfeita para analisar Cross Battle. E aí acaba gerando esses problemas. Porque, que nem eu falei, apesar de eu ser contra cálculos, achar que isso não funciona muito bem, eu também não condeno quem usa cálculo, sabe? Se você quer fazer suas análises totalmente baseadas na ciência, tá bom também, faz aí, beleza. E quem disse que isso é problema meu? O problema é você querer impor isso pra todo mundo, achar que não, só pode analisar aqui baseado em conceitos reais. Sendo que, tipo assim, pra mim isso não faz sentido. Não tem como eu basear algo que não é real utilizando a realidade. Então eu acho que a maior parte do problema é exatamente isso. O pessoal, em vez de focar no seu, quer tentar achar uma solução perfeita que funciona para todo mundo. E isso, ao meu ver, é impossível dentro do Cross Battle. E o próximo comentário dele é em relação a sobre muitos youtubers só fazerem o vídeo ali de qualquer jeito, não explicar muita coisa e achar que todo mundo vai entender, sendo que tem muitas pessoas que não fazem parte dessa comunidade. E aí no final ele até disse que ele acha que é por isso que a comunidade está estagnada. E cara, eu concordo com você. Realmente, tem muita coisa no Cross Battle que eu acho que o pessoal deixa muito nichado. E isso afasta o público. Graças a Deus, o sistema de tiers está caindo em desuso. E isso, pra mim, era a coisa que mais nichava a comunidade. Porque, vamos lá, imagina você é uma pessoa comum. Você nunca teve contato com o Cross Battle. Aí você vê um vídeo ali, uma batalha que te chama a atenção, vai, com um anime aí que tá muito popular, e aí você clica no vídeo, e aí do nada você começa a ouvir coisas como 2C, 3B, High Complex Multiversal, Hiperversal, Tier 0 Transfinito. Eu não entendi o que ele falou. Você não entende nada, velocidade irrelevante. Então isso é uma coisa que, tipo assim, ou afasta a pessoa na hora, ela acha que você é um maluco falando coisas que não fazem sentido, ou a pessoa leva muito tempo para começar a entender o que é isso. E aí isso afastava muita gente da comunidade, na minha opinião. Então, felizmente, como os sistemas de tiers estão caindo em desuso, ao meu ver, pode ser que o Cross Battle dê uma popularizada, mas realmente tem muitas coisas ainda que tem que melhorar. E sobre essa questão do pessoal não explicar muito bem o jeito da batalha, isso é verdade. Tanto que ano passado, no meu antigo canal, como eu tava meio desanimado, eu realmente só vazia a batalha ali e não explicava muita coisa, né? Então eu percebia que realmente muita gente não poderia entender meu vídeo. Porém tem uma questão assim, tem gente que vê o vídeo e mete o louco também. Porque convenhamos que tipo assim, você vai lá, você explica ponto por ponto por que tal coisa não funcionaria e aquele personagem perderia. E aí vai ter alguém para aparecer no comentário e falar: não, mas eu acho que ele venceria porque ele poderia usar tal coisa. Sendo que você acabou de explicar no vídeo que essa tal coisa não funcionaria. Então tipo assim, ou a pessoa simplesmente pulou seu vídeo pro resultado e discordou e falou ali a primeira coisa que veio na cabeça dela porque ela acha que ela venceria, ou a pessoa ouviu seu vídeo, sei lá,
a pessoa tava viajando na mente dela enquanto ouvia o vídeo. Porque assim, uma coisa é a pessoa chegar e falar, olha, eu acho que funcionaria assim por causa disso, disso e disso, e o que você falou no vídeo eu não concordo. Agora a pessoa só chegar e repetir que aquilo funciona assim, sem explicar nada, sendo que você explicou que não funciona, é um negócio que sinceramente sim, me tira um pouco sério quando eu vejo um comentário desse jeito. Mas tirando isso de fato, eu acho que não custa nada tirar ali uns segundinhos do vídeo para explicar como exatamente funciona aquela batalha, para quem eventualmente pode clicar no vídeo e não saber. E agora vamos com o comentário do Mateusito504. E primeiro ele dá aí a sugestão que eu pedi no post, mas e a opinião dele aqui é novamente falando sobre os cálculos, né? Que possuem muitos canais que são dependentes de cálculo demais, mas eu achei interessante que ali embaixo ele deu alguns exemplos de anime, e aí ele usou de exemplo Jujutsu Kaisen, que eu vou pegar esse anime para exemplificar uma coisa. E vamos lá, realmente, como eu falei anteriormente, muitos canais dependem de cálculo. E isso inclusive vai culminar em uma coisa mais pra frente no vídeo aqui, né? Porque eu vou falar de um canal específico, já que a pessoa citou diretamente ele. Mas enfim, os cálculos não precisam ser completamente abolidos. Como eu falei, há certas coisas que você pode calcular sim, não tem problema, né? Eu mesmo faço isso. E digo isso porque Jujutsu Kaisen é um exemplo de algo que eu utilizo cálculos. Porque igual você disse aí, muitas vezes o nível de poder já é estabelecido pela obra, então não faz sentido você upar se baseando em cálculos. O que de certa forma é verdade. Porém há momentos em que, tipo assim, se a obra não contradiz o cálculo, e o cálculo não é nada maluco, não tem problema você utilizar ele. Como por exemplo Jujutsu Kaisen. Até onde eu sei, pelo menos, nunca foi dito explicitamente em Jujutsu Kaisen que os personagens podem atingir a velocidade da luz. Porém, um personagem já reagiu a um buraco negro e o Sukuna já conseguiu se esquivar de ondas de rádio de um ataque de um personagem. Então, apesar de nunca ter sido dito explicitamente o Jujutsu Kaisen que os personagens podem lutar e reagir à velocidade da luz, se você calcular esses dois feitos, dá a velocidade da luz. E nesse caso não tem problema. Até onde eu sei também não há nada na obra que torne impossível os personagens terem uma velocidade de reação em combate acima da luz. Isso não vai contra nada na narrativa e também não vai contra a forma que os personagens são retratados. Eles são ameaças ao mundo, são seres super poderosos, então eles atingirem a velocidade da luz não há um empecilho. Então basicamente é isso, eu acho que tem que ter uma harmonia entre cálculo e narrativa. E agora vamos com os comentários do Juliano Garcia. E aqui eu só queria deixar claro, galera, que tipo assim, esse quadro aqui não é para vocês fazerem perguntas, e sim deixarem opiniões, né? O Respondendo Perguntas é outro quadro. Eu vou responder aqui as perguntas que o Juliano Garcia fez, porque né, é um negócio que eu comecei agora, pode ser que seja um pouco confuso você ver o post do nada, então não tem problema, mas só deixando claro nesse vídeo aqui, que não são perguntas que vocês têm que deixar nesse post, e sim vocês têm que deixar diretamente uma opinião, e aí eu vou comentar sobre a opinião que vocês deixaram. Mas enfim, vamos aqui para as perguntas do Juliano Garcia. E a primeira pergunta dele já é referente ao Nerd Battle, sim. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. E ele quer saber aqui o que eu acho das opiniões dele sobre o Saitama. E aqui ele diz depois que até hoje o Bernardo não acredita que os personagens de Dragon Ball podem atingir a velocidade da luz. E bom, vamos lá. O Nerd Battle é um canal que eu acompanhava há muito tempo. Desde 2017 eu já via os vídeos dele. E eu parei de acompanhar ali mais ou menos em 2021 a 2022. Depois eu voltei a acompanhar de novo, porém eu parei. E eu vou explicar aqui a minha jornada com o canal dele. Quando eu era bem pequeno, o primeiro contato que eu tive com o Cross Battle foi o Ei Nerd. E mais especificamente a luta Hulk vs Broly. Não me perguntem como que eu lembro disso, mas eu lembro. Esse foi exatamente o primeiro contato que eu tive com isso de batalha entre personagens. E eu fiquei assim, maluco. Eu achei uma coisa incrível e eu acompanhava tudo sobre o canal do Ei Nerd. Porém eu comecei a crescer e isso aí foi algo que perdi o interesse, parei de acompanhar. Porém discutir quem venceria entre personagens X e Y foi uma coisa que eu fazia casualmente com os amigos e tudo mais. Até que um dia eu tava mexendo no YouTube e do nada me veio a dúvida de ver uma luta entre o Goku vs Superman. E eu comecei a pesquisar isso. Só que eu não achava nada realmente interessante. Eu via animações ou umas análises assim bem superficiais, mas eu queria algo mais complexo, mais interessante.
Até que eu achei um vídeo do Nerd Battle, que na época era o Nerd Squad, sobre Goku vs Superman. E uma coisa que me impressionou nesse vídeo foi que o Superman ganhou, sendo que na maioria dos vídeos que eu via, o Goku vencia. Então me chamou a atenção. E eu fui acompanhando o canal dele e eu fiquei surpreso por ele dizer coisas que contradiziam tudo que eu ouvia sobre Dragon Ball até então. Que os personagens na verdade não atingiam a velocidade da luz, o Goku não tinha forças para destruir planetas. E eu até admito para vocês que nessa época eu comecei a acreditar nisso. Eu fiquei ali mais ou menos por um ano realmente achando que os personagens de Dragon Ball realmente não atingiu esse nível. O cara é um físico, matemático, sabe? A ciência prova aqui que os personagens de Dragon Ball realmente não tem tal nível. Porém, eu comecei a ver canais refutando o Bernardo. E os primeiros canais que me fizeram mudar de opinião foi o The God Saiyan e o Anime Fatos. E eu percebi que isso de cálculos e utilizar tanto a ciência assim nos vídeos não fazia muito sentido. E também, depois de um tempo, depois que eu criei meu canal e tudo mais, eu acho que o Nerd Battle começou a se perder um pouco. E o que me fez parar de acompanhar o canal dele de primeiro momento foi um vídeo em qual não vou lembrar exatamente, mas era refutando Dragon Ball, como sempre, em que ele diz que quem discordava dele era um negacionista. E isso aí me deixou em choque. Negacionista é uma palavra muito forte. Tipo assim, negacionista é quem acredita em terra plana, por exemplo. E aí eu parei de acompanhar, né? Porque eu já tava começando a desenvolver essa opinião de que Cross Battle vai de cada um e não existe verdade absoluta. Então chegar uma pessoa e chamar os outros de negacionista de quem discorda dele é uma coisa que me deixou muito impactado. Porém, depois de um tempo, o Nerd no Pedaço começou a se aproximar do Nerd Battle. E para tentar resolver todas as tretas, toda a visão manchada que ele tinha na internet, eu também me aproximei do Nerd Battle. E ele até que era gente boa no começo. Eu já cheguei a conversar com ele, em call até, e dava tudo certo. Eu falei na cara dele que eu discordava dele e eu achava que os personagens de Dragon Ball superavam a velocidade da luz e tinha força para destruir planeta. Eu falei isso pra ele e beleza, não aconteceu nada. Só que depois de um tempo deu tudo errado, as tretas voltaram. E hoje em dia, eu acho que ele é uma pessoa que, tipo assim, ele não consegue ter uma visão diferente da dele próprio. Eu não tô falando pra ele mudar de opinião. O problema é ele ficar aficionado nisso, de querer provar que ele tá certo porque ele é físico, é matemático, é sei lá o que. Eu sou o melhor. Então ele realmente não consegue aceitar que a ciência dele não faz sentido em muitos casos. Ele não tá lidando com a vida real. Não estamos tentando provar que a matemática dele tá errada. O que estamos tentando falar pra ele é que a fórmula que ele está utilizando nesse universo que não existe, não é a verdade absoluta do mundo. Então eu acho que esse é o problema. E sobre as opiniões dele em si, eu não acho nada. O problema mesmo é que nem eu falei, é o modo dele pensar. A próxima pergunta, mas dessa vez ele também deixou uma opinião, é qual versão do Ei Nerd eu gosto mais, a antiga ou a atual? E aí depois ele fala que ele gosta mais da antiga, né? Porque a de hoje em dia tem coisa aí que ele não concorda muito não. E bom, vamos lá. Eu acho que a galera confunde um pouco as coisas entre qual é melhor e qual ela concorda mais. Não tô falando que esse é seu caso, mas tipo assim, hoje em dia o pessoal não gosta muito das análises do Ei Nerd, porque não é que elas não gostam de fato, é porque elas discordam. Sendo que tipo assim, ao meu ver, se você pegar a análise em si, o modo de análise, com certeza a atual é bem melhor. É igual eu falei em um vídeo há um tempo atrás, o Ei Nerd antigo, ele nem sequer analisava a luta. Tipo assim, o negócio era baseado no senso comum. O Goku vencia o Naruto porque a ideia da maioria das pessoas é que o Goku realmente vencia o Naruto, mas não tinha um porquê o Goku vencia o Naruto, entende? Sabe, ele não falava assim, o Goku destrói planeta, o Naruto destrói um país, então logicamente o Goku venceria. Não é assim que as coisas funcionavam nas análises antigas do Ei Nerd. Claro, algumas vezes ele citava assim um outro feito, mas ele só citava esses feitos porque eram feitos muito famosos, então não tinha como fugir muito disso. Mas geralmente, na maioria dos casos, as batalhas eram resolvidas realmente no que era mais aceitável, digamos assim. Claro, o Ei Nerd atual não é perfeito. Eu discordo muito de ele usar conceitos da obra para esses combates, principalmente quando se trata de One Punch Man, já que ele, em vez de analisar um universo neutro, ele considera a força supostamente ilimitada do Saitama. E aí é lógico que o cara vai sair vencendo todo mundo, né? Nem precisa fazer um vídeo analisando isso, né? Qualquer personagem que lute com o Saitama dentro do universo de One Punch Man vai perder pro Saitama. Mas tirando isso, eu gosto mais sim das análises do Ei Nerd atual.
eu concordo mais com o antigo, mas a análise do atual, apesar de ter muitos problemas também, ao meu ver, é melhor sim que a antiga. Porque, como eu falei, a antiga quase que não tinha uma análise, na verdade. E a próxima pergunta dele é: se eu acho que há youtubers de Cross Battle que dão uma forçada para os seus personagens favoritos vencerem as lutas. E aí depois ele diz que aqui ele não vai citar nomes, porque como eu também acompanho a comunidade do Cross Battle, eu já devo saber alguns exemplos. E aí ele prefere deixar em off. E eu sei, provavelmente, cara, de quem que você tá em mente aí, né? Não tô afirmando que é isso, mas eu acredito que eu tenho quase certeza que eu sei de quem está falando. Mas assim, vamos lá. Eu acho que realmente tem canais por aí que fazem isso, né? Não tem como a gente saber isso 100% de certeza. Se a pessoa não deixar explícito, a gente na verdade nunca vai saber isso, né? O cara vai falar que é só a análise dele ali, pode ser que na verdade ele esteja metendo louco por trás disso. Mas, ao meu ver, de verdade mesmo, eu não me importo com isso não. Eu gosto de fazer minhas análises 100% na neutralidade. Tanto que é até engraçado que, tipo assim, o Superman é meu personagem favorito, mas eu sou conhecido como hater da DC justamente por muitas vezes o Superman e personagens da DC perderem muitas lutas no meu canal. O que é engraçado, né? Tipo, é quase que um paradoxo. Ele é meu personagem favorito, mas ao mesmo tempo eu sou considerado o hater dele, porque ele perde muito. Então realmente eu gosto de deixar as coisas na neutralidade, mesmo que eu goste muito do personagem. Mas, sim, tem pessoas aí que com certeza devem dar uma favorecida nos personagens que elas gostam. Só que, como eu falei, sinceramente, isso não me afeta muito não. E a última pergunta dele aqui é: qual canal do YouTube eu acho que faz a análise mais completa de personagens, considerando habilidades e tudo mais? E cara, atualmente, pra mim, o canal que faz a análise, que é a melhor, principalmente quando envolve HQs, é o Space Fiction. Tanto que muita coisa que eu falei aqui nesse vídeo sobre esse negócio aí de as pessoas fazerem scalings muitas vezes errados, ou superestimarem demais um herói baseado em um negócio nada a ver, eu tirei justamente do Space Fiction. Muitas opiniões que eu criei foram moldadas se baseando em opiniões que eu vi em vídeos dele. Então, na minha opinião, a análise de HQs do Space é quase perfeito. Eu já discordo mais dele quando sai do núcleo de HQs e começa a ir para animes e outras coisas. Aí eu já tenho opiniões bem diferentes, mas no quesito analisar HQs, para mim o Space é o melhor atualmente na comunidade. Muito obrigado. E agora vamos aqui com as opiniões do 1998 Dream. E primeiro ele começa dizendo boa noite e depois ele diz que as opiniões dele vão ser bem polêmicas, apesar de ele não falar de nenhum canal em específico. E bom dia aí, na verdade, Dream, né? Tô gravando aqui de manhãzinha. E de boa, mano. Depois, na verdade, do que eu acabei de responder aqui as coisas do Juliano Garcia, eu acho que não há nada que possa ser mais polêmico para esse vídeo do que isso. Mas vamos ver o que você deixou aí, né? Vai saber. Você cria aí uma grande treta nessa comunidade que tá bem parada, né? Vou te falar que assim, o Cross Battle já foi melhor, hein? Nas porradarias alheias que tinham por aí. Hoje em dia as coisas estão calmas. Mas enfim, vamos ver o que você deixou aqui. E bom, a primeira opinião dele aqui é em referente ao desmerecimento que canais iniciantes de Cross Battle fazem à comunidade em si e ao Ei Nerd, né? Que deu o pontapé inicial em tudo isso, no Brasil pelo menos. E vamos lá, cara. Eu concordo com você. Tipo assim, não tem problema você fazer um vídeo discordando do Ei Nerd, obviamente, né? Você pode fazer isso à vontade. Só que a galera realmente desmerece muito ele. Sendo que se não fosse por ele, provavelmente nem existiria essa comunidade. Tipo assim, mesmo com o Ei Nerd sendo um dos maiores canais do Brasil e fazendo vídeo de Cross Battle, a comunidade de Cross Battle ainda é pequena, os outros canais, né? Então imagina se o Ei Nerd nem existisse. Eu acho que a comunidade de Cross Battle também nem sequer existiria. Eu simplesmente não existo. Por isso que eu acho que sim, ele merece um pouco mais de respeito, né? Mas em relação a isso também eu acho muito engraçado que o pessoal fala assim, não, porque o Ei Nerd, ele só dá opinião baseada nos roteiristas dele. E aí ele se contradiz muitas vezes, essa não é a opinião de verdade dele. Sendo que o mesmo cara que diz isso é o cara que as opiniões dele é abrir versus Battle, ver lá todos os hacks e feitos que alguém colocou lá no versus Battle, e aí a opinião dele é essa aí, tipo assim, ele reclama dos roteiristas do Ei Nerd, só que a opinião dele é a opinião do versus Battle. Isso não faz sentido. Então assim, é uma coisa de maluco. E como eu falei, apesar de eu não achar a análise do Ei Nerd perfeita, e ela realmente ter muitos problemas, né, ele, ou sei lá, os roteiristas dele, fazem as análises baseadas realmente no que eles pesquisam, né? Eles não abrem algum site aí
e já tem tudo certinho, todos os hacks, ou nomenclaturas de nível de poder que ninguém nunca ouviu falar e sai repetindo no vídeo dele. Eles fazem as análises lá, e aí independente se você achou que tá mal feito, se você discorda ou não, aí beleza, né? Só que não dá pra desmerecer também o trabalho do cara. E o próximo comentário dele é referente a vídeos de refutação. E aí, como ele fala a seguir, muita gente pode ser até antipática e fazer vídeos desrespeitando o outro canal por causa disso. E aí, como ele dá de exemplo o Saitama, que muita gente interpreta que ele tem força infinita, e aí alguém faz um vídeo resposta e isso aí dá uma treta colossal. E cara, realmente, mas tipo assim, vídeos, respostas em si, eu não vejo muito problema, né? Se você for respeitoso, tudo bem, você vê um vídeo assim, você discorda, né? Você fala, pô, vou fazer um vídeo aqui dando minha opinião com base no que esse cara disse. Aí beleza, tanto que eu vou até revelar uma coisa gigatônica aqui pra vocês. Eu, que não gosto disso, já quase fiz um vídeo resposta pra uma pessoa. Sim, isso mesmo. Tem um canal de Cross Battle que eu acho que não faz mais vídeos hoje em dia, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir achar o canal dessa pessoa pra pôr aí na tela, mas se eu achar, enfim, vai estar aparecendo aí. É um canal chamado Garota Saiyajin, que ela fez uma série de vídeos falando sobre o nível de poder do verso de Baki. E nessa época eu tava ligadão em Baki, cara. Eu tava assim com hiperfoco em Baki. Então eu vi os vídeos dela e eu senti uma grande vontade de dar a minha opinião. Eu ia falar no começo do vídeo que aquilo era um vídeo apenas para comentar sobre, não era para ninguém atacar ela, não tinha nada contra ela e etc. Mas isso já quase rolou, né? Eu só não fiz o vídeo resposta porque eu tava esperando ela lançar mais um vídeo sobre Baki, né? Porque ela falou que iria fazer mais, só que ela nunca mais postou vídeos sobre Baki. Então eu também não fiz o vídeo resposta. Porém, uma coisa que é complicada, que você até citou aí, que é o título do seu comentário, que é o refutando. Tem três palavras que essa de fato deveriam ser abolidas do Cross Battle. Toda vez que eu ouço alguém falando essas três palavras, ou leio, né? Sério, eu sinto uma dor no coração. Eu acho que eu perco anos de vida quando alguém cita essas três palavras, que são refutei, provei e fanboy. E vamos lá, por que essas três palavras, nossa, dá até um ruim assim de falar. O refutei e provei, pra mim é algo impossível de existir no Cross Battle, porque como eu falei, Cross Battle é sua opinião, são universos que não existem. Então se isso não existe, não tem como você provar ou desmentir algo de forma absoluta. Você pode ter a sua opinião, que você discorda daquilo, mas agora você provar ou refutar completamente algo é impossível. Uma coisa é eu provar a gravidade. Tipo assim, a gravidade é uma força que está empurrando as coisas para baixo. Eu pego uma maçã, solto ela e ela cai no chão. Eu provei que a gravidade existe. Agora, como é que você vai provar algo que estava na cabeça de um autor? E muitas vezes as pessoas usam essa palavra provavelmente errado. Ainda mais quem faz cálculo. Tipo assim, muito provavelmente o autor não fez aquele cálculo na hora de realizar o feito. Então, tipo assim, com certeza, se você tivesse alguma forma de entrar na cabeça do autor, você não provou nada. Agora, sobre fanboy, muita gente deve ter ficado confusa. Por que a palavra fanboy deveria ser abolida? E é porque as pessoas utilizam errado a palavra fanboy. Justamente essa parte do fanboy se conecta com as três primeiras. Porque eu também achava que fanboy era alguém que superestimava um personagem. Mas aí, analisando a situação de que Cross Battle é sua opinião, o que é superestimar um personagem? E aí que as coisas começam a ficar muito confusas, porque fanboy pode ser qualquer coisa. Se eu acho que um personagem nível parede e o outro acha que o personagem nível construção, então aquela pessoa é um fanboy? Pra mim, ao meu ver, fanboy na verdade é alguém que acha que suas opiniões são a verdade absoluta, independente do nível de poder que ela acha que o personagem é. Porque muitas vezes alguém acha que sua opinião é a verdade absoluta, sendo que há pessoas que acham que o personagem é até mais forte do que aquilo, mas é só a opinião delas, elas não agem como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Então, verdadeiramente, o que é um fanboy de verdade é isso, é alguém que não consegue aceitar opiniões diferentes da dela. Agora, o conceito comum de fanboy é um negócio que não faz sentido, porque um fanboy pode ser literalmente qualquer coisa que você discorde. Só que quem disse que o que você acha é o certo? Esse é o problema do conceito original de fanboy. Então é isso. E a próxima opinião dele, eu até achei interessante o título, que é o Rei dos Argumentos. Que tem muita gente que não aceita a opinião dos outros, justamente como eu falei anteriormente. É igual eu falei, tem gente que acha que é o bichão mesmo dos debates, e o cara não aceita de forma alguma que você pense diferente.
Que nem eu falei, você usou o exemplo do Ei Nerd, mas eu vou usar o exemplo de mim mesmo, que eu, numa época, sofri muito aí na mão dos fãs de HQs, ou melhor, fanboys de HQs, porque igual eu falei, pra mim um fanboy é alguém que não aceita uma opinião diferente, e justamente era o que estava acontecendo comigo. Todo dia vinha uma meia dúzia de gato pingado nos meus vídeos, me zoar ou falar que eu tô errado, só porque eu dava opiniões ali que o pessoal não concordava. Tinha uma época que HQs era uma coisa muito forte, muito popular no Cross Battle, e qualquer opinião que uma pessoa desse diferente, de que a galera achava que era Ultraversal, Tier 0, não sei o que, o pessoal ficava doido e vinha em massa pra cima da pessoa. Mas, felizmente, hoje em dia isso passou, e hoje em dia também eu não tô nem aí mais. Tanto que você até falou desse vídeo do Ei Nerd aí, e eu vou até dizer aqui categoricamente, já que é pra esse vídeo ser polêmico mesmo, eu discordo do vídeo do Ei Nerd. Eu acho sim que o Jiren vence o Superman do Reino do Amanhã. E aí, alguém aí, algum fãzinho de HQ vai vir querer me refutar? Pode fazer aí comentário, fazer vídeo, fica à vontade. Então, é bem complicado mesmo essas situações. E o próximo comentário dele é em relação a coisas tiradas de contexto. E aí ele dá um exemplo aí, que é a grande treta, né, do Super Buu Gohan versus Kid Buu. E essa discussão tem coisas muito engraçadas, porque assim, realmente, não tem problema a pessoa achar que o Kid Buu é o Buu mais forte. Apesar de que, tipo assim, quando uma discussão se trata de coisas do mesmo universo, que nem eu falei, não existe verdade absoluta, porém, quando estamos falando do mesmo universo, há argumentos que realmente são mais concretos do que outros, porque tipo assim, igual o Super Buu Gohan, que nem se falou, é um fato dentro da obra, e isso é realmente um fato, que quando o Majin Buu absorve alguém, ele fica mais forte. Tipo assim, qualquer um que assista a obra, isso é claro. Então a coisa mais lógica a se pensar é que se o Super Buu Gohan é o Majin Buu com mais absorções, ele é mais forte que o Kid Buu, que não tem quase nenhuma absorção, né? Eu acho que ele só tem alguns Kaioshins dentro dele. Porém, que nem eu falei, não tem problema você achar que o Kid Buu é mais forte, só que quem vem causar briga, e quem faz vídeo resposta e faz um monte de coisa, é justamente a galera que acha que o Kid Buu é mais forte. Então é um negócio de maluco, porque tipo assim, os caras, muito provavelmente, estão numa situação muito mais difícil, com argumentos muito menos favoráveis, mas ainda assim são eles que querem puxar a discussão de quem é o Majin Buu mais forte. E a próxima opinião dele é basicamente sobre a Superman Supremacy, que é um termo que eu criei aqui, porque realmente, cara, o Superman dentro da comunidade de Cross Battle é uma coisa assim inexplicável. Tipo assim, o Superman dentro da DC ser mais forte que todo mundo, não tem muito o que fazer mesmo, porque a própria DC Comics hoje em dia coloca o Superman como pica das galáxias mesmo, dentro da história. Então, não tem muito o que ser feito. Agora, as pessoas querem aplicar isso fora da história até. O Superman é realmente muito forte. Eu já falei várias coisas aqui que provavelmente até esses fãs mais radicais do Superman podem vir a discordar, né? Tipo, eu acho que o Superman fisicamente é o herói mais forte das HQs. Eu já falei que o Superman vence a Feiticeira Escarlate, isso aí deu uma treta assim, não vou falar colossal, né? Mas deu uma polêmicazinha. Agora, a galera acha que o Superman vence todo mundo. Tipo assim, os caras pegam umas entidades assim, abstrata, muito doido e falam, não, mas o Superman, veja bem, ele vence sim, porque, nossa, platonismo e conceitos arquétipos. Sendo que, calma lá, cara. Tipo assim, o Superman é retratado sim pela DC como o herói mais forte e tal, mas ele não é retratado nem como uma divindade, nem como uma entidade cósmica. Então eu acho que, na minha opinião, o pessoal exagera muito com o nível de poder do Superman. E o próximo comentário dele é em relação a essa questão do Superman sempre tá se contendo aí, sendo que os outros heróis também se contêm. E aí ele dá o exemplo de uma história do Capitão Átomo, em que ele geralmente também se contém. Esse negócio do Superman é complicado porque, que nem eu falei, a própria DC upa o Superman e bota ele como o herói mais zica de todos. Porque, tipo assim, de fato, os outros heróis se contêm. Só que quando eles lutam com o arqui-rival deles, ou com uma ameaça um pouco maior do que a cotidiana, eles dão tudo de si pra vencer. Enquanto o Superman, ele luta com os bichos, tipo assim, nível o Monarca aí, que você citou, um maluco que destrói todo o multiverso da DC, ameaça Deus e tudo mais, e aí o Superman vai lá, bate de frente, ou às vezes até derrota de fato, pra passar 5 linhas de diálogo e alguém falar, não, mas o Clark tava se contendo. Então, tipo assim, o problema do Superman, dele se conter, é que ele não se contém assim no cotidiano. Ele luta com seres
absurdamente poderosos, e aparece alguém para dizer que ele ainda tá se contendo. Por isso que é complicado essa questão aí do Superman se contender. É muito difícil fazer scaling com o Superman por causa disso, que você não sabe o quão sério ele tá levando aquela luta ali. E o último comentário dele, o último comentário aqui do vídeo, é em relação ao Goku, que é essa questão aí de geralmente o pessoal de HQs dizer que o Goku seria um ninguém nessas histórias e que ele seria muito fraco, perderia pra todo mundo. E cara, realmente isso é uma questão que o pessoal fala e que pra mim não faz sentido. O Goku numa HQ ou na Marvel, na DC, realmente não sairia derrotando todo o universo igual o pessoal fala por aí, mas ele também não seria um ninguém. O Goku seria basicamente um herói super peso pesado, e com certeza, não só com poder bruto, mas com os outros poderes que ele tem, Hakai, manipulação de energia, artes marciais de alto nível, ele lidaria com muita gente. E você citou uma coisa interessante que é a Genkidama. Cara, no contexto de HQ, a Genkidama seria uma das coisas mais absurdas que existiriam, porque tipo assim, enquanto algum outro herói, como o Superman da vida, segura o vilão, imagina o Goku reunindo a energia de todos os heróis e energias daquele universo. Tipo assim, seria uma Genkidama feita do inconsciente coletivo do Superman, da força de vontade dos Lanternas Verdes, da God Wave, que é a energia da Mulher Maravilha, a força psíquica do Caçador de Marte, a força de aceleração do Flash e mais a energia de outras coisas aí que doariam energia pro Goku numa Genkidama. Então, tipo assim, o Goku em si, ele seria muito forte no núcleo ali dos heróis, ele derrotaria vários heróis e vilões super poderosos, mas agora a Genkidama do Goku feita no universo de HQ seria algo aí sim realmente nunca antes visto, porque seria uma energia feita do Ki do Goku acumulada com várias outras forças cósmicas que os personagens estariam doando de energia para ele. Então eu acho que isso realmente não faz sentido do Goku ser um ninguém em HQs. Ele seria assim muito forte e teria um bom destaque. Mas bom galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. E eu agradeço aí pelas sugestões que vocês deram, né, do que pode ser o tema desse próximo quadro. E também agradeço aí pelas opiniões que vocês deixaram. Apesar de alguns canais serem citados aqui, eu não tô querendo arrumar briga de verdade, né? Eu só estou dando a minha opinião, mas se quiser também fazer vídeo resposta, tamo junto, né? Apesar da brincadeira que eu fiz no começo, quem se responsabiliza 100% por tudo que foi dito aqui sou eu, né? Os comentários são apenas pessoas dizendo coisas que eu pedi, né? Para que elas dessem opinião sobre. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nós temos diversos vídeos como Jornadas de Batalha, Top 5, Respondendo Inscritos e muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com todo mundo que você conhece. Vamos chegar a 500 ou até 1000 inscritos antes do final do ano. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição, me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!